gente, hoje eu tô aqui então, como eu falei, com a Silvia, essa artista incrível, talentosa, e a gente vai bater um papo sobre o trabalho dela, mostrar o ateliê, né? Fala um oi aí, Silvia, não sei, essa é a Silvia? Olá, bom dia. Bom, para mim ainda é bom dia. Tudo bem com vocês? Assim, quando a Mariana me falou da ideia dela, achei maravilhosa. Acho que é muito bacana começar essa conversa, esse diálogo pelo YouTube, ainda que sejam vídeos curtos ou feitos sob medida. Né? Sob medida. Sob medida. Bom, eu adorei a citação da Mariana desse caderno aqui. Então aqui, esse livro, quem fez foi uma amiga minha, é lindo, a Silvia. Um trabalho que eu venho fazendo também de encadernação, tá? Só para informar, foi uma gravura feita sob algodão cru, tá? Uma xilogravura sob algodão cru. E aí eu usei como capa, né? As folhas são de alta gramatura, por isso que ela conseguiu já ir usar o trabalho dela aqui, tá? Ó, ela já começou a fazer aqui, né? A usar nanquim, né? E técnicas com água, como aquarela, porque essa folha ela resiste bem, né? Sim. E Silvia, eu queria que você apresentasse seu trabalho, falasse um pouco sobre o que você faz, porque às vezes muitas pessoas não sabem o que é gravura, do que se trata. E eu queria dizer aqui que a Silvia tem doutorado, né, na Unicamp também, então é uma especialista aqui para falar sobre o assunto pra gente. Bom, é o seguinte, o que vocês veem atrás, por exemplo, é uma gravura, tá? É uma das maiores que eu fiz. Ela mede 66 por 82 e foi da minha série do doutorado, que são órgãos do corpo, né? Como vocês podem ver, não são exatamente o órgão do corpo, né? Não é o desenho exato, mas digamos que é a visão artística do órgão do corpo. E aqui, como vocês identificam, no caso, eu imagino que sim, o coração, tá? Depois a gente tira uma foto e a gente coloca na sequência do vídeo. Vai ficar bem bonito. Beleza. Bom, então aqui tá uma gravura. As gravuras, em geral, são o quê? Elas são feitas sob pressão, tá? Então você entalha ou você marca uma superfície e aí você passa tinta e coloca uma folha de papel, ou no caso aqui, como ela começou a se referir, é tecido, que é algodão cru, tá? É quase como um carimbo ou é uma coisa mais um carimbo é um tipo de gravura. Pra quem não conhece muito arte, talvez seja interessante só... Sim, não, ótima referência. Mas, né, ótima. Só para descomplicar, porque a gente sabe que é uma técnica milenar e bem difícil, né? Entalhar madeira não é uma coisa pra... Não é fácil, e o entalhe de madeira, que a Mariana comentou, é a xilogravura, né? O xilo, que é a madeira. Mas tem várias superfícies que podem ser entalhadas. Na verdade, a mais antiga é a em pedra. E a gravura milenar começou na China, que os chineses, eles entalhavam os túmulos. Tá? Pintavam e gravavam, não só os chineses, como os japoneses também fazem muita coisa tem origem ali, né? Muita coisa, de fato. Outra gravura muito antiga, que também é do Oriente Médio, é da Índia, que é uma que, assim, meu sonho de consumo, ir para a China e ir para a Índia, para conhecer como eles imprimem, né? O Japão também, porque são técnicas milenares e que existem até hoje, tá? E que, enfim, surgiu lá, né? Mais adiante, já século XVI, ou seja, no período das navegações, antes do Brasil ser descoberto, começou a existir a gravura em metal, né? E principalmente o cobre, que dos metais é o mais fácil de entalhar ou riscar. Eu posso mostrar o cobre entalhado, ou as matrizes, a gente chama a matriz. As matrizes são tão bonitas que elas são verdadeiras obras de arte, né? Eu sou suspeita, porque eu também adoro cobre, né? Tem alguns trabalhos
trabalhos em cobre também e acho que é um metal bonito ele mesmo, o aspecto dele. Sim, a cor do cobre é bonita. E o que me encanta, o que tem me encantado bastante ultimamente, é que conforme você entalha o metal, ou no caso a minha relação mais com o cobre, né, é que ele vai produzindo luz. Então você risca e ele vai iluminando. E é mesmo, a gente usa o cobre para energia elétrica, já por isso, né? Mas é mesmo, ele vai iluminando. Então tem uma coisa mágica, é concreta, mas eu vejo muito de magia. Então, Silvia, quem sabe a gente não vai conhecer um pouco da sua magia ali no seu ateliê? Sim? Vamos lá, vamos lá. Oi, Silvia. Então agora a gente está dentro do ateliê da Silvia e ela vai mostrar um pouco do trabalho dela. Bom, então no meu ateliê o que eu vou começar mostrando são essas matrizes que viram objetos de arte e também a maneira como eu entalhei. Porque é o seguinte, o entalhe na madeira não deixa de ser um tipo de escultura. Embora isso daqui é o que a gente chama de madeira de topo, porque o tronco da árvore foi cortado na horizontal e não na vertical. Na vertical a gente tem a madeira de fio, tá? Então essa madeira de topo aqui, que eu entalhei e ela virou de fato uma escultura. Eu cheguei a fazer 5 dessas, eu tenho 3 porque eu tive 2 amigos que amaram 2 dessas matrizes e compraram. São lindas mesmo. Olha, e eu acho que até a mesma é sua marca? É igual a sua marca? Sim, eu nem tinha comentado isso, mas essa daqui, por exemplo, na verdade é a minha predileta. Sim. Tá? As pessoas gostaram de outras, mas essa é a minha predileta. E eu mandei fazer um avental, tá? E fiz uma camiseta também, tipo uniforme, de marca. Eu só vou observar aqui. Por que ela tem essas abraçadeiras? É para não deixar a madeira desfiar, porque esse tipo de madeira, ele desfia, tá? Então, para conservar a madeira e evitar que ela desfie ou diminuir a destruição, nós colocamos essas abraçadeiras e que acabou ficando interessante. Posso te fazer uma pergunta que eu acho que as pessoas devem estar curiosas? Você falou em relação à madeira, ela é uma madeira mais macia para fazer entalhe ou não? Na verdade, madeira para fazer estilo de topo, ela deve ser mais dura. Olha que interessante. Porque quando eles fazem estilo de topo, eles não cavam como eu tô fazendo. Isso já é um caso raro. Certo. Tá? Não impossível, mas uma diminuta probabilidade de gravadores fazem isso, tá? Sim. Eu, quando peguei, já comecei a cavar e eu gosto de sentir a textura, tá? Sim. Então, foi uma coisa de eu passar os dedos e sentir o desenho, que eu tenho isso, eu tenho essa coisa tátil com a madeira, né? E posso te fazer outra pergunta? Por que o branco? Por que fica branco? Isso daqui foi a última impressão que eu fiz. Eu fiz impressão num papel que seria um papel cartão preto. E aí eu passei tinta branca. Tá certo. E no final eu gostei dessa cor, tá? Porque a madeira tem cor de madeira, como aqui, né? Aqui atrás eu colei um papel que é aquele papel mursa com as descrições da matriz, etc. Porque no final virou um objeto de arte, tá? E para conservar. E guardei a última impressão, que foi a em tinta branca. Mas saibam que a madeira, de qualquer forma, ela tem um preparo, tá? Que a gente passa, que é a goma laca, né? A gente dissolve a goma laca em álcool 90 e passa várias camadas para conservar a madeira. Então, antes de entalhar, de entintar, a gente passa goma laca. Então, além da madeira ser um objeto que dura muito, ela já está até protegida, né? No caso de venda e tal, é um objeto protegida para durar mais ainda. Sim, tá? Sim, muito legal. E aqui, por exemplo, uma coisa interessante para mostrar a minha prensa. Essa prensa aqui é uma prensa poderosa, tá? Ela imprime tamanho, acho que até tamanho A2. E como que é? Você vem aqui, fica fechada quietinha e vai fazendo o seu trabalho? Olha, como toda
mulher, eu cuido de casa, tenho 2 cachorros, então eu faço um monte de coisa. Normalmente eu afasto essa prensa, porque ela é muito grande. Ah, ela tem rodinha. Eu afasto, tem rodinha para poder mexer. Eu afasto para ter espaço para rolar. Então ela vai um espaço grande para trás ou vem um espaço grande para frente, dependendo do que eu estou passando aqui em cima. É que nesse momento tá cheio de papel, matrizes, até para mostrar como é que é, tá, né? Mas normalmente eu faço assim e aí eu entinto aqui, ó. Quer ver? Então aqui pra cá eu tenho um espaço em que eu entinto. Normalmente a gente entinta sobre um espaço com vidro. Então, entinta é passar a tinta. Passar a tinta, é. Certo. É que a entintagem é, você pega uma espátula dessa, pega um pouquinho de tinta, abre a tinta aqui, tá? Sim. Passa o rolo, né? Aí passa o rolo, e é interessante que tem uma medida, né? Só com a prática para você ver. E aí você vai e entinta a matriz. Bom, aqui tá dessa forma, porque as últimas matrizes que eu tenho entintado e tenho usado para imprimir são matrizes em cobre, ó, por exemplo. Aqui olha que tá beleza. Uma chapa de cobre, sem nada, que eu só desenhei. E aqui tá algumas que eu desenhei e entalhei. Entalhar aqui é bem mais macio, tá? Então basta riscar. Mesmo assim, como é metal, da mesma forma o topo da madeira, a gente precisa usar esse tipo de instrumento, que é um instrumento mais resistente, que é chamado de buril. O buril risca até pedra. Nossa. Tá? Então esse Posso daqui ver? Pode. Olha lá, gente. Tem muito diferentes, tá? Esse daqui, por exemplo, ele tem esse formato, porque quando a gente risca o metal, ele faz linhas paralelas. Olha, tá? que interessante. Mas tem formatos diversos. Esse daqui abre um risco, mas é um risco menos fundo. Quando ele é mais afiadinho aqui, o risco é mais fundo. Tá? Muito interessante. Então esse daqui. Então aqui eu tenho onde ficam os buris, ó. E tem buril de todos os tipos. E essa é uma outra prensa, Silvia? Essa daqui é uma prensa pequena para folha 4. Aqui, ó, que também é estilo de topo, mas olha o tamanho do tronco da árvore. Lindo. Tá? Eu achei um pedaço desse tronco que no delicadeza, estacionamento. parece uma coisa de amba chinesa. Que coisa linda. No caso, eu só risquei mesmo. Para as pessoas que adoram desenhar e gostam de desenhar com detalhes, estilo de topo ou mesmo estilo de metal, é que a gente consegue deixar o desenho com mais detalhes. Aqui, por exemplo, é um pássaro. Vou aproximar da licença. Olha só que pássaro, olha lá que lindo, lindo. Uma moça que é o mais próximo do que eu fiz da Vênus Anadyomene de propósito, tá? Eu olhei o quadro do Botticelli e você vai falar, mas isso daí nem chega aos pés. Claro que não chega aos pés. Esse daqui é a Silvia, não é o Botticelli, tá? Mas enfim. E aí eu tenho aqui várias matrizes, ó, todas de cobre. Tem um outro tipo de traço. Isso, dá uma mexida nela, Silvia, só pra gente ver melhor, porque a gente vê uns, não vê outros. Olha lá, o reflexo do sol, ele altera. Legal. Entendeu? E na hora de imprimir, eu tenho impressões dessa matriz na minha parede. Agora a Silvia vai mostrar um pouquinho do que ela tem na parede e vai mostrar um pouquinho do que ela tem à venda também aqui. Porque claro que ela tem muito mais, mas vai dar uma rapidinha pra nós. Deixa eu como vocês veem, para me organizar. Aquilo que eu mostrei, olha só. Esse daqui é uma impressão com aquele tipo de matriz. Olha a diferença da tonalidade que fica aqui. Mesmo eu tirando a tinta, que aqui eu tirei totalmente. Então fica uma parte mais branca e outra um pouquinho mais forte, o azul. Ou essa daqui, ó, é a mesma matriz assim.
pegar. Essa daqui. É a mesma matriz que eu mostrei lá. Nossa, olha que lindo que fica. Então eu tirei a tinta. Onde ficou mais forte era onde estava mais riscado. Vou aproximar, olha a delicadeza dessa gravura. Olha a delicadeza. Coisa linda, linda. Tá, essas em azul são de uma série. Na verdade, essas daqui, azul e até esse roxo, é de uma série diferente da minha série mais recente. Tudo assinado, né, Silvia? Essas estão assinadas, sim. Essas aí estão. Às vezes eu esqueço de assinar. Me fala uma coisa, você tem essa série, eu tô vendo Chama Urano. Fala um pouquinho pra gente. Então, é o seguinte, essa série aqui foi a primeira que eu comecei a fazer com metal, tá? E eu pensei nas estrelas, porque entalhando o cobre ou riscando o metal, aparecem as luzes. E onde a gente vê luz, além da energia elétrica? No céu, nas estrelas, tá? E aí eu pensei, eu quero fazer um livro das estrelas. Esse é o meu grande projeto. Então, meu primeiro projeto começou com os órgãos, olhar para dentro do corpo, toda essa busca Quem é que disse que nós somos poeira das estrelas? Eu não me lembro quem é. Tem essa frase, tem essa né? citação. Tem. Exatamente, mas é bem isso. Então, voltando também, que também é uma preocupação ancestral. Olha, aí eu mostro meu último trabalho insano, que foi esse daqui. Aqui tem 100 páginas, tá? 50 com gravuras, olha só. Então eu tenho um livro de poemas sobre as estrelas, mas enfim, eu dei o nome de Estrela da Manhã. E ele teve a encadernação é minha, como vocês podem ver. Ele teve uma super preocupação com os detalhes. Então a capa... E onde a gente vai poder encontrar isso? Bom, esse exemplar, ele está em exposição, ou estará em exposição no Rio de Janeiro em agosto, dia 5 de agosto começa a exposição. Vai durar mais ou menos um mês. É uma exposição coletiva na Galeria Eixo Reserva, em Niterói, tá? Então, eu tenho um defeito ou uma virtude, que é eu nunca fazer nada igual, idêntico. As gravuras, mesmo da mesma matriz, nunca ficam idênticas. E aí, o livro de artista também não ficou. Esse daqui é um exemplar mais manipulável, porque ele ficou menor, tá? Eu dei uma diminuída no tamanho da folha. Ela ganhou em facilidade de manusear, mas perdeu em espaço em branco, tá? Essa encadernação, a costura é minha também, né? Então eu que montei essa capa, a folha de rosto, enfim, eu que montei o livro. Muito bonito, gente. E eu tenho, assim, vários desses poemas. Esse aqui é um poema grande, tá? E eu fui dividindo, né, cada página um verso e fui colocando as ilustrações. Algumas matrizes aparecem no projeto do Urano e aparecem aqui, que são as primeiras matrizes que eu fiz, tá? Outras eu vou fazendo agora, então elas vão aparecendo agora. Por exemplo, essa daqui é de uma das matrizes originais, ou as mais velhas. Essa mesma matriz aqui, olha a diferença, a matriz é a mesma. Olha o trabalho. Nossa, realmente. Mudou o tipo de tinta, mudou o tipo de entintagem, ou seja, passar a tinta e tirar a tinta, e você tem uma obra diferente. E a matriz é igual. É muito interessante. Então, isso é uma coisa, gostosa de trabalhar com metal, é isso. Tá? As gravuras. Imprimir em metal tem que ter uma força bem grande aqui. Eu vou mostrar o tamanho da peça, que isso daqui é super pesado. Aí a gente tem que fazer um registro aqui do espaço, né? Aí você acerta aqui na altura em que esse rolo vai ficar. Então, ele vai fazer mais ou menos pressão. Precisa de um grande e forte para conseguir imprimir em metal
tá? Porque para imprimir em metal, o que acontece? Você pega um papel, não é qualquer tipo de papel. Eu tô com algumas folhas aqui que são menores, vou mostrar, tá? Ó. Esse aqui é um papel Honey Miller, 190 gramas, não é o mais comum, que é o mesmo que a gente usa em aquarela, porque é papel composto por algodão, então ele resiste à água, tá? Ele tem uma resistência maior, mesmo ele sendo fino, tá? Como eu mostrei, de 190, ele resiste bastante às técnicas de água. Ah, e essa marca é incrível, né? Ah, sim. Pena que a gente não tá recebendo pra fazer essa propaganda. Só pra ter noção, isso daqui deve estar quase R$200, um pacotinho desse com 10 folhas. Eu tive que comprar um grande pra fazer esse livro, pra fazer um livro maior. Ela tem, o papel tem o dobro de tamanho, o papel tem esse tamanho aqui, que é o tamanho A3, tá? Esse daqui eu não refilei, eu não cortei nada do papel. É grande e 300 gramas. Então, é bem mais grosso, tá? Esse não é Honey Miller, esse é Canson, mas sai mais de R$400. Então, isso daqui, imaginem, e é uma coisa única. Tudo bem que eu tenho o texto, pode ser impresso de outras formas. Aliás, eu não fiz esse texto aqui, ele foi impresso em impressora jato de tinta. Tá? Que é essa daqui. E eu usei vermelho por razões óbvias para a cor combinar com o trabalho, tal, numerei as páginas, né? E são adesivos, é folha adesiva, então ela foi colada aqui. No caso do livro Urano, se você quiser... Silvia, você já deu uma palhona pra gente do seu trabalho, que é incrível. A gente tá, assim, super agradecido de ter você aqui no canal e espero que você possa vir fazer mais participações com a gente. Nossa, eu tô aqui encantada. Deixa eu voltar pra gente. Então, eu tô aqui com a Silvia e a gente tá se despedindo e agradecendo a ela pela oportunidade de mostrar esse ateliê divino. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço. E aí, gostou? Então se inscreve no canal e deixe seu like.